Olá amigos, para todos os nossos cumprimentos, é mais uma edição de A Cor do Som, sempre com uma cor diferente e um som diferente. Os convidados também são diferentes e é por isso eles é que dão a cor ao programa e o som. Hoje convidámos o Dr. Eugénio Leite. Doutor, muito obrigado por estar connosco, por ter vindo até aqui ao Clube da Comunicação Social de Coimbra e participar neste nosso programa que é A Cor do Som. O doutor também tem muito que ver com as cores. Exatamente, e é um prazer estar aqui convosco, mas realmente dentro da área da medicina optei numa determinada altura e num determinado momento por oftalmologia e optei pela janela que nos liga ao mundo. E o mundo, como é óbvio, tem uma imensidão de cores que variam com o humor da pessoa, que variam com as nuances todas que lhe está ligada à nossa vivência do dia-a-dia. E, efetivamente, a oftalmologia é esse elo de ligação entre a pessoa e as cores. Comecemos por aí. A oftalmologia que tem tido, naturalmente, uma evolução tremenda nos últimos anos. Tem tido. A oftalmologia, desde os finais do século passado, digamos que estas 2 décadas, foi provavelmente uma das especialidades da área médica que mais se desenvolveu. E nos mais variados campos, ou seja, estamos aqui a falar desde a detecção, os meios de diagnóstico, digamos que o equipamento capaz de fazer um diagnóstico, às terapêuticas, onde a evolução é tremenda, ao ato cirúrgico em si. E aquele conceito que, aliás, vem muito bem expresso na última National Geographic, cirurgião 4.0, obviamente começa cada vez mais a ser uma realidade na oftalmologia. Hoje a tecnologia domina o ato cirúrgico, apesar de tudo, digo isto com satisfação, o cirurgião, a capacidade de raciocínio do cirurgião e a própria mão do cirurgião são peças essenciais, mas elas só produzem resultados porque, efetivamente, a tecnologia evoluiu muito. Ou seja, este é um mundo... Mas é um mundo que não vai parar. Não vai parar e cada vez mais começamos a diferenciar-nos por áreas específicas e começamos a dedicar-nos àquelas áreas que aqui há uns anos atrás nós dizíamos assim, pronto, vamos tentar manter a situação, vamos tentar equilibrar. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos disto: a retinopatia diabética, o glaucoma, a degenerescência macular da idade. Estou-lhe aqui a apontar as 3 causas, que são as 3 maiores causas mundiais de cegueira, mesmo em países altamente evoluídos. Mas hoje em dia, finalmente, numa boa parte destas situações, nós começamos a ter recursos para, numa primeira fase, fazer diagnósticos precoces, numa segunda fase, começar a intervir, tentando evitar aquilo que todos nós queremos, que é a fase final, onde a perda de visão é uma realidade. E parece-me também que em Portugal nós hoje já temos excelentes profissionais, o que não acontecia também há uns anos atrás. Pelo menos é o que se dizia. Estou de acordo consigo, mas iria um bocadinho mais longe. Nós hoje podemos dizer, e nestas últimas 2, 3 décadas, nós estivemos nesta evolução, nós claramente, a oftalmologia portuguesa e um conjunto de oftalmologistas, somos referência a nível mundial, não é só cá. Nós participamos em projetos, nós estamos envolvidos com a investigação, ou seja, nós, oftalmologistas portugueses, estamos perfeitamente na linha da frente e somos referências a nível mundial. Doutor, naturalmente eu sei que começou a sua vida universitária como professor aqui na Universidade de Coimbra. Não sei se continua ou não. Não, neste momento está mais para a ligado à Universidade da Beira Interior, onde sou o professor de oftalmologia. Comecei efetivamente aqui, toda a minha carreira académica é feita em Coimbra, até o doutoramento, fiz doutoramento e depois a partir daqui é que, segui um outro trajeto na Universidade da Beira Interior, na Faculdade de Ciências da Saúde. E essa experiência na Covilhã tem sido boa? Muito boa, excelente, aliciante. Aliciante por 2 ordens de razões. Primeiro, porque coube-me criar um módulo de oftalmologia, ou seja, pegamos no bebé desde o início. Segundo, porque utilizamos uma metodologia completamente diferente daquilo que foi a minha tradição. Ou seja, o curso é dado por módulos em que os alunos naquele módulo só se dedicam a uma especialidade, a uma área. E isto é completamente diferente. Temos aqui um componente em que, quando eu comparo a parte tradicional que eu fiz e que o meu filho fez aqui em Coimbra, nós temos um conhecimento teórico provavelmente melhor numa tradicional,
mas quando nós adicionamos aqui o componente prático e combinamos as duas coisas, inequivocamente a formação de uma universidade deste tipo é melhor. Ou seja, e não podemos esquecer que o médico é e tem um forte componente teórico, mas sobretudo vive de uma realidade prática, daquilo que por vezes tem alguma dificuldade em reconhecer, que é o ato clínico. É na clínica que os médicos se distinguem, obviamente é-lhes exigida e devem ter uma excelente formação teórica, mas depois é na prática, porque o doente não é uma descrição de uma doença. O doente é uma combinação, é uma mescla de várias coisas. E é preciso ter esta capacidade, que é, no fundo, aquilo que os meus antigos mestres diziam, e com muita sabedoria, é o senso clínico. O doutor nunca deixou também de estar ligado à clínica? Não. E agora, não é só em Coimbra, mas muito mais, diria eu até, em Lisboa. Exato. Esse salto de Coimbra para Lisboa não foi um salto violento, não foi um salto violento, foi um salto muito bem pensado. Eu diria que foi um salto que houve necessidade de o fazer. Cerca de 70% dos meus doentes estavam e estão localizados a sul de Santarém. Tendo doentes que provêm do continente americano, da Europa, doentes que provêm de países já nem estou a falar sequer da África, porque também os tenho daí, mas de Uzbequistão. Ou seja, estamos a vir de uma pleia de doentes que vêm. Obviamente fazia todo o sentido ter uma clínica num ponto que é o ponto onde eles chegam, Lisboa ou Porto. Não tem aeroporto em Coimbra, não é? Pois Coimbra ainda não temos essa nuance dos voos internacionais, não é? Claro, Enfim, claro. ficamos com uma coisinha mais modesta que não dá para tanto, e o objetivo foi efetivamente ter aqui, dar este salto qualitativo, e temos uma clínica em Lisboa. Sim, senhor. E agora, eu li a semana passada, e daí o ter aprazado esta conversa com o Dr. Eugénio Leite, Fundação Eugénio Leite. Explique-nos o que é isto, qual é a intenção, qual é o objetivo, como é que isto surgiu. Deixe-me fazer um bocadinho de história, que aliás conhece e participou numa parte dela, e que tem a ver com uma coisa que se chama responsabilidade social. Responsabilidade social sob o ponto de vista pessoal, responsabilidade social sob o ponto de vista empresarial. Sob o ponto de vista pessoal, eu tenho um longo trajeto feito com os Lions, no Lions Clube de Coimbra, onde cheguei mesmo a ser governador do Distrito 115 Centro-Sul, e tenho também, simultaneamente, um trajeto feito junto com as clínicas na área da responsabilidade social e empresarial. Isto foi-se alongando, e estamos a falar aqui de mais de 3 décadas dedicadas a este tipo de atividade. Fazia todo o sentido, chegado o momento, em haver uma instituição onde esta área toda da responsabilidade social passasse para esta instituição. Pronto. E também há aqui um outro conceito que eu acho que convém que se diga, porque todos nós devemos pensar um pouco nele, e que se chama uma coisa tão simples quanto isto. Esta comunidade deu-me tudo para eu ser aquilo que eu hoje sou. E chegou o momento de eu retribuir à comunidade tudo o que ela fez por mim. E eu penso que a Fundação mais não é que o reflexo desta frase. Há claramente um intuito com a Fundação de eu retribuir à comunidade aquilo até onde ela me permitiu chegar. E daí nasce a Fundação. A combinação de todos estes fatores leva ao aparecimento da Fundação. A Fundação, como qualquer fundação, é um conceito, digamos que novo, que é um conceito de fundação-empresa. Esta fundação está baseada na clínica e num conjunto de empresas a que eu estou associado, e tem 2 objetivos, as chamadas missões. A missão desta fundação tem 2 áreas. Uma área claramente médica, a área que está ligada àquilo por onde eu comecei todo o meu trajeto de investigação, a diabetes e a retinopatia diabética. Nós não nos pretendemos substituir ao Serviço Nacional de Saúde, digamos que a ver doentes, a consultar doentes, vamos ter essa vertente, mas nós queremos trabalhar o doente diabético num todo. E num todo significa também começar primeiro pela educação do doente diabético. Não é só uma educação alimentar, não é uma educação de higiene, tudo bem, é também uma educação económica de como gerir recursos, e nós vamos trabalhar essencialmente doentes diabéticos de fracos recursos económicos. Então, vamos também trabalhar a área da chamada economia familiar.
como ensiná-lo a utilizar pequenas verbas corretamente, maximizar essas verbas para que ele possa influenciar no bom sentido a sua doença. E, obviamente, eu pretendo dar a estes doentes o mesmo tratamento que eu dou aos meus doentes privados na clínica. Ou seja, estamos em pé de igualdade sobre duas vertentes, educação e tratamento que lhe é fornecido. Segunda missão para esta fundação é a reinserção social. Há uns anos a esta parte, nós temos vindo a apoiar 2 instituições da área de Coimbra, de crianças institucionalizadas. Aquelas crianças que são retiradas aos pais por motivos que nunca são bons e que estão numa instituição. E uma segunda instituição que apoiámos foi as mães jovens. E quando digo mães jovens, não estou a falar de 16, 17, 18, estou a falar de 12, 13, 14 anos. E nós apoiámos estas 2 situações. E o que pretendemos nesta fase agora é dar um passo qualitativo. Nós não vamos apoiar instituições. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é fazer um pouco daquilo que, e vão-me perdoar as expressões, coaching, que hoje tanto se fala, um coaching de imagem, um coaching disto, um coaching daquilo. Nós o que queremos é pegar nas crianças de uma instituição ou de várias instituições e fazer o seu acompanhamento educacional, o seu acompanhamento pré-profissional e terminamos abrindo-lhes portas de estágios. Obviamente, a partir deste momento em que ele é integrado sob a forma de estágio numa empresa ou numa instituição, ele terá que, tocar o piano por sua conta. Enfim, abrimos-lhe tudo, pomos-lo na parte profissional e a partir daqui já é a responsabilidade da pessoa. Ou seja, eu não quero de maneira nenhuma, não é o nosso objetivo, apoiar a instituição que tem a criança, é apoiar a criança sendo monitores, coaching, chamem-lhe o que quiserem, na parte educacional, pré-profissional e abrir-lhe a porta profissional. E aqui termina a nossa missão. Estas são as 2 áreas onde iremos atuar. Está feito o desenho, digamos assim, da Fundação Eugénio Leite, que vai funcionar em Lisboa, em Coimbra ou nos 2 locais? Vai funcionar em Lisboa e em Coimbra, vai crescer a curto prazo para o Porto e vai ter a sua ação, porque vamos trabalhar, nomeadamente a Casa da Educação ou da Intervenção nas Crianças, vamos trabalhar de norte a sul. Vamos identificar onde podemos atuar e vamos atuar. Ou seja, enquanto local de consulta médica, para já, Lisboa, Coimbra e, a curto prazo, Porto. Doutor, mas a pergunta que eu lhe fazia já a seguir é esta. Como é que as pessoas se podem inscrever? Como é que podem participar? Como é que podem entrar nesta fundação para ter acesso àquilo que lhes vai oferecer? Já está definido? Já está pode definido. Não estar. Não, estamos já neste momento com ideias muito claras, porque assim, não quero cair no erro de estar a receber tão somente porque as pessoas querem ir para a instituição. Não é esse o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, com instituições, para sinalizar doentes diabéticos de fracos recursos. E esses doentes diabéticos serão encaminhados para. Com as crianças passa-se exatamente o mesmo. Iremos trabalhar e estamos a tentar desenvolver protocolos específicos para identificar situações, identificar casos e vamos abordando um a um. Não somos uma fundação de recursos ilimitados, desejaria ser, mas não somos. Temos que racionalizar os recursos que temos. Vamos trabalhar também em projetos com outras fundações ligadas a empresas. Vamos trabalhar com empresas, mas para que se trabalhe com empresas, e esta foi a experiência que eu trouxe do ano em que fui governador, as empresas apoiam. Ao contrário do que se possa pensar, a noção de responsabilidade empresarial em Portugal começa a ser um conceito absolutamente já bem vincado dentro de instituições. Veja-se o que se passa com o Grace. O Grace é uma associação de empresas que trabalha a área da responsabilidade empresarial e nós, se formos a uma empresa e apresentarmos um projeto objetivo com a população-alvo, com a metodologia de trabalho, com os objetivos a atingir, as empresas, em 99% dos casos, dizem sim, mas querem ver resultados. E nós tivemos projetos com a Fundação Montepio, nós tivemos projetos com a Opticália, com o Instituto Óptico. As pessoas só pediam não queremos deitar dinheiro para a rua.
queremos ver o resultado daquilo em que nós apostamos. Os teus olhos não são teus, são duas Ave Maria. Os teus olhos não são teus, são duas Ave Maria do rosário de amargura que eu rezo todos os dias, do rosário de amargura que eu rezo todos os dias. Os teus olhos não são teus, desde o dia em que te vi. Os teus olhos não são teus, desde o dia que te vi. Os teus olhos são os meus, que os meus cegaram por ti. Os teus olhos são os meus, que os meus cegaram por ti. Nós estamos habituados a que surgiram uma série de fundações neste país a quem o Estado paga para elas existirem. Parece-me que não é o caso. Não. Como é que vocês vão resolver o problema? Porque é sempre necessário dinheiro. O dinheiro é fundamental para que isto funcione. Como é que vão resolver esse problema? São essas empresas que irão colaborar? Exatamente. Nós, por princípio, não iremos recorrer a fundos de lado nenhum, de Estado, digamos que do património governamental. O que nós vamos desenvolver é projetos com empresas, projetos bem definidos e sustentados. Ou seja, existem projetos e a nossa atividade. As clínicas, obviamente, têm aqui uma quota à parte importante, porque as clínicas vão ser, com o seu grupo de trabalho, com todos os seus funcionários, a título absolutamente, e é bom que se diga isto, gratuito, ninguém recebe nada, vão dedicar dias de consulta para a Fundação. Este é o primeiro aspecto que eu acho que é fundamental saber-se, que as clínicas, e não, atenção, porque neste momento são as clínicas leite, é verdade, mas o Porto irá avançar com umas clínicas de um colega, também a título absolutamente gratuito, para fazer a consulta, exames complementares e dar apoio aos doentes. Mas, obviamente, a partir daqui, isto é, digamos que a mola de arranque, vai-se trabalhar com o suporte e apoio de ou fundações de grupos empresariais ou com empresas mesmo. Doutor, efetivamente, eu acho que o projeto é magnífico. Parece-me é que depois se vai estender demasiado.
E será que haverá capacidade para responder a todas aquelas pessoas que vão surgir? É que parece-me que essa área é uma área tremendamente carenciada, não é? Iremos Digo eu. Forçosamente o que está a dizer é correto. Aliás, é extremamente correto. Mas a questão é simples. Nós vamos dar o máximo que pudermos dar com os recursos que temos. Não vale a pena para atender 100 pessoas prejudicar uma qualidade. Eu não vou abdicar no doente diabético carenciado de lhes dar exatamente a mesma qualidade que dou ao meu doente privado. Este é um princípio básico. Como tal, eu vou ter que limitar. Disso eu tenho consciência. Mas é preferível darmos bem e correspondermos com um tratamento perfeitamente adequado e em qualidade, do que estarmos, vai-me perdoar a expressão, a tamancar só para olhar para a cara das pessoas. O doutor já disse há pouco que na sua atividade normal tem muitos doentes que vêm da África e da América e de outros locais. Parece-lhe que nesta fundação também caberão pessoas que venham daí? Eu tenho uma filosofia numa sobre primeira, isso. numa segunda fase. Vou causar de certeza polémica com o que vou dizer a seguir. Mas eu defendi isto quando fui governador dos Lions. Devemos começar primeiro pela nossa casa. Ponto. Não vamos desenvolver projetos para terceiros, para outros países, que têm necessidade. Eu não estou a dizer que eles não tenham necessidade. Mas se eu tenho necessidades em Portugal, porquê é que eu hei de gastar, hei de dispensar recursos para outrem, quando eu tenho que olhar para dentro de casa e resolver os meus problemas cá em casa? Primeiro, vamos apoiar, tomara eu ter capacidade para responder às necessidades de Portugal, para depois poder expandir para fora. Está perfeitamente justo esse caminho. Mas primeiro, vamos atender quem é, passa a expressão, da nossa família. Por isso, Portugal. E o que muitas vezes se esquece, e por isso também é que muitas pessoas não conhecem Portugal, não é? E Portugal termina ali, mesmo ao lado, de maneira que não vão ao interior do país, não conhecem o interior e não conhecem as necessidades. É isso que eu digo, também essas pessoas que vêm do interior do país e que serão muitas e que têm necessidades, têm que vir, têm que se deslocar. Isso vai ser contemplado, não vai ser contemplado, vai tentar arranjar uma solução para isso? Aquilo que está em mente neste momento é quando nós trabalhamos com as juntas de freguesia ou com câmaras, felizmente, por regra, as câmaras do interior disponibilizam com muita facilidade apoios para deslocação, fazendo deslocar inclusive em carros, de autocarros, de câmaras, etc. Bom, e nós vamos apostar um pouco nisto. Ou seja, porque para uma Câmara não é só uma questão política, é também uma questão de servir a população, a que estão obrigados a servir. Claro. E como tal, se o recurso está lá, por que não utilizar? Pelo menos a minha experiência anterior diz-me que se eu pedir apoio a juntas de freguesia ou a câmaras do interior, ou enfim, vamos chamar, passa a expressão, da província, normalmente só não o fazem se não puderem. São muito mais receptivas. Muito mais receptivas. E eu diria também que as câmaras municipais que já pagaram para que as pessoas fossem tratadas os olhos a Cuba, não é? Pagaram viagens de avião, também dispensar um carro não será assim tão caro como isso, não é? Provavelmente mais fácil. E doutor, já agora falando nisto, porque me lembrei, ainda continuarão a ir pessoas a Cuba tratar de problemas de olhos, ou isso já está ultrapassado? Tanto quanto é do meu conhecimento, isso já foi ultrapassado. Aliás, não faz sentido nenhum. Nós temos capacidade instalada em Portugal para resolver esse tipo de situações sem necessidade de recursos. Provavelmente, o que é gasto aí, quando investido nas instituições, estou a falar fora do Serviço Nacional de Saúde, em instituições privadas que trabalham esse tipo de situações, claramente nós resolvemos com menores verbas. Não sei se quererá responder, mas só responde se quiser. Isto é uma conversa amena, uma conversa de café. Porque falou no Serviço Nacional de Saúde, no que se refere, naturalmente, às coisas de visão, o Serviço Nacional de Saúde também está tão disponível, tão apto como estão os privados? Eu diria que está a responder na medida das suas capacidades, com as limitações orçamentais que tem. Cada vez mais. Cada vez maiores. Segundo, com uma não renovação de equipamentos, ou seja, ou uma renovação a conta-gotas de equipamento, com recursos humanos cada vez mais escassos. Ou seja, temos que assumir aqui uma nuance que é,
se eu não dou recursos na medida do que é preciso, se eu não tenho uma disponibilidade financeira na medida do que é preciso, obviamente a resposta não pode ser tão positiva quanto a que a gente quer. Eu devo, de qualquer dos modos, te referir, e por isso não lhe fujo à questão, que é assim, eu penso é que dentro das capacidades que o Serviço Nacional tem, neste momento, de saúde, a resposta que está a ser dada é tentar claramente fazer o bolo quase sem ovos, mas está a responder. Obviamente não é, nem de perto nem de longe, aquilo que é necessário. O doutor já falou, já o disse, naturalmente que a tecnologia hoje é uma coisa extremamente importante e que de dia para dia se altera e se melhora, e eu não vejo que isso aconteça no nosso Serviço Nacional de Saúde. São investimentos altos, exigem não só a questão do investimento do equipamento, exigem formação, e tudo isto tem custos. Só porque é curioso, eu agora há dias estava no hospital e a senhora que me estava a atender, a médica que me estava a atender, e a qual eu tenho uma admiração muito grande porque é uma excelente médica, teve uma avaria num aparelho, numa impressora. Pronto, era uma impressora, era uma coisa simples. E quando entrou o senhor técnico que chamaram, o senhor era uma pessoa aí de 70 anos de idade. O senhor chegou, entrou, olhou, saiu e não fez nada. E depois, passado meia hora, apareceu lá um outro senhor que pegou naquela máquina e levou-a. Quer isto dizer, parece-me que estão bem no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais de Coimbra, que são emblemáticos, já deveriam ter renovado, naturalmente, as pessoas que estão com estas matérias. Porque o que me pareceu é que o senhor que chegou devia ser o chefe, que pela sua idade era chefe, mas daquilo pouco sabia. E então nós temos um problema terrível, que as novas tecnologias evoluem diariamente. E os jovens hoje têm muito mais conhecimento das novas tecnologias, o meu neto sabe mais do que eu, naturalmente, e eles não renovaram. Em Coimbra, por exemplo, eu admiro-me que os hospitais não tenham um acordo com a universidade e com aqueles que são especialistas e que estão a estudar e que até teriam interesse em estarem próximos da universidade e dos hospitais e terem lá uma experiência prática e que seria útil para os dois. Uns aprendiam e os outros eram servidos por pessoas que sabem muito mais disto. Eu não sei porque é que isto não é feito. Saberá? Não, também não sei, mas tenho uma ideia. Mas devo confessar que acho que a passagem do aluno para o mundo empresarial ou para o mundo do trabalho, obviamente, e eu conheço alguns exemplos em que isto tem estado a ser feito, com sucesso. Posso-lhe citar Aveiro, por exemplo. Exatamente. É um exemplo Exato. pujante. Posso-lhe citar Braga, ou seja, onde saímos, a universidade está na empresa. Pronto, Coimbra também está a dar passos nisso, portanto, eu também tenho conhecimento de alguns exemplos muito bons mesmo em termos de atividade. Obviamente, em termos médicos, é um mundo um pouco mais pesado. E é bom também não esquecer aqui o peso das empresas. A tecnologia não está disponível a nível universitário da mesma maneira que provavelmente noutras áreas está. E eu penso que aqui há que fazer um esforço, a criação da biomedicina, de um curso específico, ou seja, há todo aqui passos que, pelo que eu penso, estão a ser dados positivamente. Talvez não é à velocidade desejável, mas isso há outros fatores. Pois há outros fatores, há o fator económico, apesar de que há muito dinheiro neste país, é o que se diz, mas depois, eu aliás li ontem uma coisa muito curiosa, e de uma pessoa que é afeta ainda por cima ao governo, e que dizia, não sei porquê, mais uma vez aumentaram o ordenado e eu recebi menos. E eu achei muita piada porque realmente isto é verdade. Não há tanto dinheiro como se diz e não há o dinheiro disponível para que se possa fazer grandes coisas não os hospitais sofrem depois com tudo isso, não é? Em todas as áreas, não é só nesta, na oftalmologia, em todas as áreas há realmente problemas gravíssimos porque não há dinheiro. Agora, eu acho que realmente também, e já agora, porque isto é uma conversa informal, eu acho que as pessoas ganham todas muito mal. E quando agora há dias eu falava com uma pessoa que também é médica e eu não sabia que os enfermeiros eram tão mal pagos neste país. Quer dizer, são mal pagos, na minha opinião. Quer dizer, aquilo que eles ganham realmente não é para uma pessoa que tenha uma formação superior e que andaram lá mata de anos a estudar e tem que ter especificamente uma formação. Parece-me que nós temos que ter muito cuidado com isso e que estas coisas deviam ser analisadas
a montante e não ser uma greve que leva a que depois se resolvam determinados problemas. Eu acho que antes da greve devia haver a resolução para o problema. Haver uma proposta a dizer, não, estejam isso seguidinhos, nós temos esta proposta, esta vai a ser estudada. E nunca fazemos isso em Portugal. Porquê que será? É só depois do desastre é que nós vamos arranjar o remédio. Eu aí tenho uma filosofia de pensamento que é ligeiramente diferente e que tem a ver com uma coisa muito simples. Quanto menos promiscuidade entre áreas houver, melhor. Primeiro passo, eu estou-me a referir apenas e tão somente à área da saúde. Da saúde, claro. Opção que eu fiz há 10 anos atrás. Ou faço privada, ou faço Serviço Nacional de Saúde. E aos profissionais que optassem pelo Serviço Nacional de Saúde, pague-se-lhe de acordo com a formação que tiveram. Isto aplica-se a médicos, ortopedistas, enfermeiros, a todas as áreas. Eu também não posso conceber que, função destas confusões na área da enfermagem, não haja carreiras bem definidas. Tem que haver carreiras bem definidas. Que as pessoas que entram agora tenham vencimentos semelhantes a quem já lá está há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Ou seja, há que pensar, há que estruturar. E eu penso que isto tem que se aplicar transversalmente. Mas mais importante do que aplicar toda esta estrutura, há que definir muito bem em que áreas nós nos mexemos. A promiscuidade entre privados e Estado, etc., e etc., leva normalmente a maus resultados. E eu penso que aqui são opções, mas lá está, é que dá-me a sensação que aqui deixamos de estar a falar sob o ponto de vista técnico e passamos a decisões políticas. E aqui... Políticas e económicas. Porque também, se a pessoa não ganha o suficiente para sobreviver, vai procurar deitar mão de outras coisas e pronto, lá estamos a estragar isto tudo, o caldinho fica todo entornado. Mas a decisão política irá forçosamente ter que implicar num reajuste de remunerações. Claro que sim. Inequivocamente. Ou então não se peça qualidade, nem se reclama. É verdade. Doutor, nós estamos próximos já do final do nosso programa. Vamos voltar à Fundação Eugénio Leite, perguntando-lhe como é que as pessoas que neste momento queiram entrar em contacto convosco, queiram, sei lá, consultar e saber como é que há de já poder participar e serem assistidos por vós, o que é que eles devem fazer, a quem é que se devem dirigir, qual é o contacto? Nós temos contactos próprios da Fundação, que estão disponibilizados na internet, estão disponibilizados nos mais variados sítios, mas neste momento, eu diria mais, deverão contactar as respectivas áreas nas juntas de freguesia, que é aquela base que nós estamos a utilizar para fazer o encaminhamento. É por aqui que vai começar. Obviamente, se nos contactarem por mail, que é o mais normal agora, nós responderemos e dar-lhe-emos as indicações respectivas. Mas, na prática, neste momento, estamos a estender a nossa rede de contactos às juntas de freguesia, que é o primeiro ponto de partida, ou a outras instituições que trabalhem esta área, para darmos andamento ao projeto. Doutor, por hoje vamos terminar. O nosso tempo já foi ultrapassado e ficamos com um compromisso. Dentro de um ano voltamos cá para fazermos um levantamento e dizer o que é que foi feito e se resultou e se os resultados foram positivos, que eu conto que sejam. Ainda bem que tocou e fez essa afirmação, porque é compromisso da Fundação que no início de cada ano se faça uma exposição pública do que fizemos no ano anterior. Ora, sou fortemente apologista de números. Vamos demonstrar que, para além de falarmos, fazemos na prática, cumprimos os objetivos que nos propusemos. Doutor Eugénio Leite, muito obrigado. Voltaremos a estar numa próxima oportunidade, se não for antes, em janeiro do próximo ano, cá estaremos. Para os nossos ouvintes, voltaremos na próxima semana com mais uma edição de A Cor do Som, uma realização do Clube da Comunicação Social de Coimbra.